E aí, tudo bom? Pois é, nesse anime o Proto vai se casar com 5 mulheres. E como ele vai aguentar elas, eu não faço ideia. Com 5 esposas, acho que nem o azulzinho dá conta. Mas tinha postado a parte 1 e 2 antes. Mas agora que eu fiz a 3, resolvi juntar tudo em um vídeo só. Então pra quem já viu alguma parte, eu coloquei tudo separado pelos capítulos. Mas agora resume logo essa bagaça. Bom, o anime começa com o Proto na floresta, tentando pegar um besouro. Cadê os pais dessa anta é um mistério. Mas lá perto algo começa a brilhar. E quando o Proto olha, ele cai da árvore. Então o curioso vai lá dar uma olhada. Isso é uma garota e um velho de dentro da luz. E lá ela pergunta o nome dele, que é Sato. E ela fala que o nome dela é Hime. Então a Hime pede pro Sato não contar pra ninguém sobre ela ter saído da luz. E isso tudo em troca dela ser uma amiga dele. Então se passaram 10 anos e a Hime tá acordando o Sato. Ela prepara o café da manhã e tá bem animada pro último dia de aula. Ele tá conversando com ela, já dá uma bela olhada nos balões dela. Então no meio da conversa a Hime começa a se aproximar do Sato, que já tava tremendo na base. E quando ela já tava bem perto, ela tira um grão de arroz do rosto dele e come de um jeito bem suspeito. Depois a cena corta pra eles descendo a escada e conversando com a avó da Hime. Eles não falaram o nome dele, então eu vou chamar ele só de velho mesmo. Eles estão indo pra escola, o Sato não tira os olhos do anel da Hime. Aí começa o flashback, e nele a Hime tá falando que vai dar o anel... Aí começa o flashback, e nele a Hime tá falando que vai dar o anel pra quem ela se casar. Então a Hime pergunta pro Sato se ele se casaria com ela quando eles fossem mais velhos. Ou seja, ela quer dar o anel pra ele. Aí a cena corta pra Hime falando que não vai dar pro Sato e apressa ele. Lá na escola a Hime tá mostrando pra todo mundo que ela tirou nota alta e não para de falar que é uma princesa. E tá lá um amigo do Proto querendo trucidar ele só porque ele tem a Hime. Ele tava achando que o Sato namorava a Hime, mas o Proto tá na seca igual nós. Então ele recebe uma mensagem da Hime pra eles se encontrarem depois da escola e eles vão pro festival. Aí tem aqueles papos lá do festival e o Sato decide se declarar pra Hime. Numa montanha ele tenta se declarar pra Hime, mas aí começa o fogo de artifício. Então antes que ele possa falar qualquer coisa, a Hime fala que tem que contar algo pra ele. Ele tá achando que ela vai se declarar pra ele, mas ela diz que vai ter que se mudar no dia seguinte. Ela vai pra terra natal da avó dela e falou que é muito longe. Então a cena corta pro Proto derrotado e deitado na cama. Só que ele vê um brilho na floresta e corre lá pra ver o que é. Ele encontra a Hime e ela fala que ela vai pra outro mundo e que ela não pode mais ficar ali, porque ela vai se casar. Então ela dá adeus pro Sato e entra na luz. Mas o Proto não é um cagão, então ele corre pra dentro da luz também. Ela já tava no meio da cerimônia do casamento e ele grita pela Hime. Então chega um monstro pra matar a Hime e o velho tenta proteger ela, mas leva uma lapada seca do monstro. Ele grita pra Hime dar o anel pro príncipe, só que ela corre pra perto do Sato e lasca o beijão nele. Vem aqui e me beije na minha boca quente. O anel dela começa a brilhar e o noivo joga uma espada pro Sato. Então a espada começa a brilhar e ele corta o monstro no meio, mas cai desmaiado no chão. Então a Hime fala que era pra ela se casar com aquele príncipe que ela nem conhecia. Mas quando ela o beijou, ela acabou se casando com ele. Ela falou na cara dele que se casou com ele porque era um rosto familiar. Então se fosse qualquer outro homem que ela conhecia, ela lasca o beijão pra ele se casar com um príncipe. E fora do quarto, os empregados falam que o Sato é o rei do anel, que vai salvar o mundo. E quando eles saíram do quarto, tinha um tanto de gente reclamando dele ter se casado com a Hime. E chega o velho só jogando ele pra fazer um discurso. O reino todo tava feliz porque ele ia salvar o mundo do rei do abismo. Mas pra isso, ele vai ter que se casar com mais 4 mulheres além da Hime. Então ele manda aquele discurso básico. Aí a cena corta pro meio de águas termais e a Hime tá lá se desculpando por envolver o Sato nisso. Então o Sato conforta ela e diz que agora ele é escolhida da donzela da luz. Então ela grita que escolheu ele por impulso e toca um sino do nada. Apareceu uma entidade estranha e ele sai correndo do banho. Eles estão se divertindo. O guarda vê a Hime e pergunta se interromperam algo importante. A Hime fala com vergonha que ainda não. Os guardas pediram ajuda do Sato contra aquela entidade e ele vai com o machado. O machado começa a brilhar e a Hime já lasca aquele beijo no Sato. Então a cena corta pra uma empregada encurralada por um monstro e o Sato corta ali no meio. Então ele pergunta pro velho por que ele desmaiou quando ele mata o primeiro monstro. Então o velho responde que ele só tá durando mais agora porque a Hime beijou ele. O rei da anel fica mais forte dependendo do vínculo com suas esposas e agora ele tá mais próximo da Hime. Então a entidade interrompe a conversa, querendo matar. Ela é um cavaleiro do rei do abismo e é forte demais pro Sato. Eles começam a fugir, a entidade manda 2 monstros pra atacar o Sato e o velho. Então o velho usa uma magia que cria uma parede de pedra. Só que a entidade já tinha dado a volta e os encurralado. Só que o príncipe cobre ela com uma capa e bota fogo nela. Eles chegam numa carruagem e começam a fugir e o príncipe já tinha levado a Hime pra lá antes. Então o príncipe fala que o seu nome é Mars e pergunta pro velho se o monstro vai destruir o reino. E ele fala que quando os monstros notarem que o Sato não tá mais, eles vão deixar o reino em paz. Então a cena corta pra eles numa hospedaria que só tem 2 quartos. O velho queria dormir com a Hime, mas ela não deixa. Então foi decidido que o Sato vai dormir com a Hime e o velho explica como funcionam os anéis. Cada anel tem um elemento e cada um deles fica com uma princesa. E por coincidência o Sato tem que se casar com todas elas. Lá no quarto o Sato sente uma dor e a Hime tira a camisa dele. O Sato tá cheio de hematomas, então a Hime começa a chorar e mete o pé. Então o Sato pergunta sobre a Hime pro Mars. Ele responde que a Hime acabou de passar correndo ali. Então o Mars agradece o Sato por ter se tornado o rei do anel no lugar dele. E ele fala que a Hime tá lá no jardim do fundo e o Sato vai atrás dela. Chegando lá, o Sato vê a Hime e se declara pra ela. Ele fala que veio pra esse mundo porque ele quis ficar com ela. Então a Hime fala que também o ama e que ele vai ter que lutar e se casar com outras mulheres. E ela não quer o marido dela com outras mulheres, senão o chifre dela vai pesar, né, pô? Então eles voltam pro quarto e fica aquele clima de que vai rolar aquilo. Tira a mão dessa calça, ele não vai pegar ela agora. Isso quando o monstro não quer pegar ela porque ele quer que seja num momento especial. E ele deixa ela na vontade. No outro dia até o velho reclama que o clima tava perfeito e eles não fizeram nada. Então o Mar chega com roupas novas pra eles. O velho diz que agora eles vão pra terra dos elfos, porque as elfos são muito lindas. Então eles chegaram na terra dos elfos e lá tem uma barreira que proíbe a entrada de outras raças. Aí chega numa feira da floresta que parece um urso gigante. E o Proto vai lá todo pimposo, achando que é só um ursinho fraco. Só que na hora o macho peludo colocou eles pra correr. Então eles se escondem numa árvore e aparecem 2 elfos. Então o Sato fala que veio pra conquistar a princesa. E a Hime fala que as nações podem também não cooperar. Os elfos levam o Sato pra sala do trono e a princesa tá lá escondida. E o Sato fala que ele é um herói, que veio de outro mundo. E a elfa já pergunta se eles já se beijarem. E eles disseram que sim. A Hime fala que eles precisam do poder do vento. E a elfa só sai correndo. Então chega o irmão mais velho da princesa, que fala que ela é muito reclusa. Então ele levanta o braço e vem vários guardas pra prender o Sato. Com o Sato preso, o irmão
da princesa fala que ela só tem 54 anos, que é muito nova pra se casar. Ele fala que o Sato vai ter que esperar por 84 anos pra que a princesa amadureça. Então se passam 3 dias com o Prota preso e chega uma mulher na cela dele. Ela manda ele ficar calado e tampa a boca dele. Então ela abre uma passagem e resgata o Sato da cela. Eles chegam no Templo do Vento, que é o local onde o Anel do Vento fica guardado. E o anel tá na estátua, em vez de ficar com a princesa. Uma coisa começa a se mover pra perto da estátua, eles se escondem. Quem tava lá era a princesa, que começa a contar tudo o que aconteceu pra estátua de seus pais. Ela diz que o herói veio pra roubar o anel, e a ela também. Ela chega até a dizer que nunca vai sair pro mundo exterior. O Sato pergunta pra aquela mulher por que a princesa tá conversando com as estátuas. Então ela responde que aqueles são os pais da princesa, só que petrificados. Então ela o escuta e desmaia quando vê ele. O Sato leva ela pro quarto dela e agora estão sozinhos. Então ela acorda e fica com tanto medo que chega a vomitar. Então o irmão da princesa do vento nota que o Sato sumiu. E a anciã fala que a princesa do vento fugiu com ele. E o Jeg que não falou o nome da princesa até agora. O nome dela é Nefritz. O irmão da Nefritz fica doidão e desesperado, achando que a perdeu. Então a cena corta pra Nefritz e Sato conversando. E ela pede desculpa por fazer ele lavar as roupas dela. Eles estão conversando sobre o mundo do Sato e ela fica empolgadaça com a história de lá. Então ela fala que gostaria de ir com o Sato pro mundo dele, mas a toalha dela cai. E do nada chega o irmão da Nefritz mandando ela sair do quarto. Ela sai e fica tentando convencer o irmão que o Sato não é uma pessoa ruim. Então ele fala que não tá pedindo a opinião dela e chantageia ela sobre seus pais. Então ela pressionada acaba indo pro lado do irmão, que tenta prender o Sato. E a anciã fala que ela que fez tudo e o salvo de ser preso. A cena corta pro Prota conversando com a Hime e ela tá enciumada porque o Prota foi salvo pela anciã. Então a anciã chega e se apresenta pra Hime. Então depois disso ela começa a contar a história da barreira que prende os elfos. A mãe da Nefritz era a irmã mais nova e não ia receber o anel. As irmãs mais velhas se apaixonou por um viajante e um dia ele sumiu. Então depois disso ela amaldiçoou o reino. Então pra evitar a maldição, os pais da Nefritz se sacrificaram pra criar a barreira que protege o reino. Eles fizeram a Nefritz prometer que não ia sair do reino. Então a cena corta de novo, mas dessa vez pro velho que desistiu do anel do vento. Ele fala que vai ter que adiar esse anel porque o Prota tá muito fraco. Mas os monstros do abismo estão conseguindo passar pela barreira e atacar o reino. O Sato viu isso e todos eles decidem voltar. Então a Hime já laça aquele beijo no Sato. Então a cena corta pro reino sendo destruído e pra anciã tentando convencer a Nefritz. A cena corta pra entidade indo pegar o anel do vento e o irmão da Nefritz tenta impedir. Ele ataca, mas é derrotado imediatamente. Mas quando ele tava pra ser morto, ele é salvo pelo velho. O Prota fala que voltou pra salvar a Nefritz e que tem poder suficiente pra derrotar a entidade. O irmão da Nefritz fala que vai proteger ela do destino dos anéis e a Hime corre pro quarto dela. Então a anciã chega pra ajudar na batalha. A Hime fica lá tentando convencer a Nefritz a se casar com o Sato. Ela fala que o Sato tá lutando pra defender a casa da Nefritz e começa a chorar. Então a Nefritz decide se casar com o Sato e corre pro campo de batalha. Ela destrói a estátua e beija o Sato. Agora que o Sato tá com o poder de 2 esposas, ele derrota a entidade com um só golpe. Então a cena corta pro Sato acordando com 2 esposas na cama. Então chega o ancião e o velho que fica lá elogiando o Prota. Então depois disso chega a irmã mais velha da mãe da Nefritz e pede desculpa pro Prota. Quando o Sato destruiu a máscara da entidade, a irmã da mãe da Nefritz foi liberta. O rei do abismo aproveitou da sua tristeza pra controlar. Então ela vai o Sato com seus esposos pro bem intervalo pra pegação. E a cena corta pra irmã da mãe da Nefritz conversando com o velho. E ela pergunta sobre o viajante. E o velho fala que o viajante manda uma mensagem pra ela, junto com o presente que ela deu pra ele. Mas essa mensagem é melosa demais pra eu repetir ela aqui. Então a Nefritz fala que vai sair do reino com o Sato. O velho revela que ele é o viajante, mas não conta pra irmã da mãe da Nefritz. Esse episódio começa com a Hime abrindo a porta de casa e dando as boas-vindas pro Sato. Ela pergunta se o Sato vai querer tomar um banho ou jantar primeiro, ou até se ele ia querer ela. Então o Sato fala que vai querer ela e a joga na cama. E do nada a cena corta pra Nefritz na cama no lugar da Hime. A Hime fica toda assustada com isso. O Sato fala que lá vai ir. E a Hime grita que ela que devia estar ali e ela acorda. Quando ela levanta, o Sato tava dando comida pra Nefritz. E o velho e o mais tava conversando sobre em qual nação do anel eles vão agora. E tanto o mais quanto o velho querem ir pra nação da água. A Nefritz queimou a boca com a sopa e a Hime tá muito enciumada porque o Sato tá dando muita atenção pra Nefritz. Ela tá tão enciumada que já tá com cara até de Yandere. Ela pergunta pro Sato onde é que tá a comida dela. O Sato fala que ela pode se servir sozinha. Então a Hime é surda e grita pro Sato não falar assim com ela e sai correndo. Ele sai correndo atrás dela e quando ele alcança, ele escuta um som estranho. Era a cidade móvel da nação do fogo, literalmente a nação do povo gato. O velho diz que eles não podem perder essa chance e o anel da água vai ficar pra mais tarde. Então o velho grita perguntando se eles podem embarcar e ele joga uma escada de mão. A Nefritz olha lá pra cima e fala com o Sato que é lá que eles se separam, que a viagem foi divertida. Ele tenta convencer ela, só que a Hime tá toda enciumada e vai no lugar dele. A Nefritz consegue subir e o Sato não para de olhar debaixo da saia da Hime e ele quase cai. Lá na cidade a Nefritz fica toda empolgada porque ela já sabe tudo de lá que ela leu nos livros. O velho fica lá explicando sobre a cidade, só que a Hime e a Nefritz já sumiram e se perderam. E não podia faltar aquele arco-íris que a Nefritz soltou, porque ela não conhecia ninguém de lá. Então a mulher do povo gato fala que se elas se perderam, elas têm que ir pra arena. O Sato tá tão preocupado com elas e 2 garotas do povo gato não tiram o olho deles. Então elas correm atrás do Mars, achando que ele é o mais sorte ali. O Mars pergunta sobre a princesa do Anel do Fogo e elas são tristes que eles são pretendentes da princesa do fogo. Então a cena corta pra Nefritz e a Hime conversando. A Nefritz fala que vê a Hime e o Sato como pais dela, porque eles estão sempre cuidando dela. A Hime já fala que isso é impossível, porque a Nefritz é muito mais velha que ela. Então a Nefritz pede desculpa pra Hime, porque o Sato tem cuidado muito dela. A Hime fala que não tem problema, mas a Nefritz já sabe que ela tá toda ensumada. A Nefritz fala que só sente admiração pelo Sato e voa um cara todo arrebentado. Os garotos do povo gato falam que ele é o local pra cortejar a princesa e ela já tá lutando com um cara. Ela dá uma surra no cara e pergunta se o Sato vai ser o próximo que vai tentar cortejá-la. Pra se casar com a princesa do fogo, o Sato vai ter que vencer uma batalha contra ela. Ela avança pra cima dele, ele desvia de uma espadada, mas leva um soco no meio do bucho. A cena corta pro Sato treinando com o Mars e eles param pra comer. E o cara do povo gato explica que a princesa do fogo nunca perdeu uma batalha, que até hoje ela procura alguém mais forte com ela pra se casar. A cena corta de novo e agora pro Sato sentado e a Hime chegando. A Hime fala pro Sato que ele parece cansado e pergunta se já acabou por hoje. Ele fala que só tá dando uma pausa. O Sato fala que o velho vai ensinar ele a usar magia. A Hime fala pra ele deitar no colo dela.
ela. A Rimbei fala que tá tudo bem ele ser fraco e que ele só precisa aumentar o poder do anel e ele vai pro treinamento mágico. Ele tá sendo corto pra uma sala de massagem. O Mars chega e começa a conversar com o Satoru. O Satoru fala que não imaginava que o Mars era tão bom com artes marciais e chega uma garota oferecendo massagem pro Satoru e ele aceita. E vem um cara do povo gato todo bombado pra fazer massagem no Satoru e o Satoru termina todo brilhante. O Mars foi embora e a princesa do povo gato aparece e começa a conversar com ele. Ela fala que o nome dele é Granite e pede uma massagem pro Satoru. Ela joga a toalha e ele começa a fazer a massagem nela. A Granite propõe deixar ele ganhar, mas o Satoru fica pé da vida e recusa. A cena corta pro Satoru acordando e a Nefris sai debaixo do cobertor e dá bom dia. Eles ficam lá conversando sobre vencer a Granite e a Nefris fala que ele tem que juntar os anéis, não importa os métodos, e ele vai treinar mais. Então ele lutando com o Mars, o Satoru finalmente consegue acertar, mas ele continua treinando mais. A cena corta pro Satoru entrando na arena e o oponente que perdeu sai todo triste. Ele tá indignado porque o Satoru fica mais forte só por enfiar os dedos em anéis. Então ele mesmo encontra o anel negro, o Rei do Abismo oferece poder a ele e o possui. Antes que o Satoru comece a lutar, o oponente anterior avança contra ele. A Granite manda o Satoru se abaixar e com um golpe ela manda o capacete dele pra longe. E com isso ela revelou que ele se tornou um cavaleiro do Rei do Abismo. E o cavaleiro invoca 3 dragões gigantes e algumas mulheres do povo gato derrotam um deles. A Granite manda separar esse distrito dos outros e fica 3 mulheres do povo gato pra ajudar. Ela pega uma espada de verdade e parte pra cima e manda o corte lateral perfeito. Mas ao olhar pra espada, ela tinha se derretido antes mesmo de tocar o cavaleiro. Então ela recua e o Satoru agora se tornou literalmente o suporte da Granite. Ele atrai o cavaleiro com os anéis e quando ele chega bem perto, o Satoru usa a magia do vento com todo o poder. Pois ele conseguiu apagar as chamas, a Granite cortou o cavaleiro por trás. E nisso ela acaba caindo. Enquanto ela cai, ela joga a espada pro Satoru e fala pra ele dar o golpe final. Quando ele pega a espada, ela começa a brilhar e ele golpeia o cavaleiro bem no meio da fuça, assim o derrotando. Então chega as garotas do povo gato, falando pra Granite que derrotaram os monstros. Então a Granite fala pro Satoru que o subestimou e oferece reconhecer ele como seu marido, mas o Proto recusa. E ele fala de novo pra fazer a Granite o reconhecer e desafia ela pra mais um cortejo. Agora na batalha, a Granite dá um avanço direto e se move imediatamente pra direita e ele já sabia que ela ia por lá. Então a Rimbei dá a maior motivação que o homem podia querer. Ela grita pro Satoru que se ele vencer, ele pode levar ela pra cama. E não tem jeito, Satoru até foi pra outra dimensão e ganhou o poder de poder prever o próximo movimento do oponente. E por algum motivo esse poder foi dado pelo anel. O anel disse pro Satoru que esse poder não vem das princesas, então ele pode ir com tudo. A Granite vai pra cima, ele prevê que ela vai tentar atacar por cima e tenta golpear no ar. Ela dizia, mas quando ela cai, o Satoru aponta a espada na cara dela e assim vencendo a batalha. Depois disso, a Granite fica toda corada e parece que entrou no cio. Ela fala que como o Satoru venceu ela reconhece como marido, convida ele pra começar a fazer bebês. Ele fala pra Granite esperar e ela já fica toda triste achando que o corpo dela não é bom o suficiente pra ele. Mas depois disso, ele fala que já tem um compromisso com a Rimbei. E tá sendo corto pro Satoru e a Rimbei sentada na cama e ela fala pra eles começarem a fazer isso logo. Ele joga a Rimbei na cama e cai por cima e ela fala que o Satoru já pode ir, mas o cara apagou. O cara tava tão cansado que não conseguiu nem pegar outra anel da Rimbei. A cena corta pra eles acordando, a Rimbei fala que ele foi incrível na noite anterior. Mas a Nefris está debaixo da coberta e fala que eles não fizeram nada. E que ela tava observando tudo porque ela é a próxima. E a Granite fala que ela logo depois da Nefris e convida eles pro banquete. A Rimbei começa a beber muito cerveja e acaba caindo. Então o Satoru leva pro quarto. Então ela dentro do quarto, ela fala pra eles fazerem isso logo. Mas ele fala que quer fazer isso quando ele voltar pro mundo dele. E ela fala que quer dar uma recompensa pra ele. Então o Satoru pede sem pensar pra pegar nos balões dela. E é claro que ela deixa. Só que a Nefris e a Granite tava olhando tudo. E a Granite fala que não aguenta mais e que já tá subindo pelas paredes e pula no Satoru. A Rimbei e a Nefris olham pra uma mesa onde tinha erva de gato que deixou a Granite doidona. E elas pegam um banco e dão uma lapada seca no cocô da Granite, assim ela desmaiando. A cena corta pro reino da água e o Mars não tava lá junto com o grupo. Então vem o garoto vestido de noiva correndo e lasca o beijo no Satoru. Ela é a princesa do reino da água, veio facinho pra ele. Ela fica um tempo rindo da cara do Satoru e fala que o nome dela é Safir e fica zoando com a cara dele. Ela chamou o Proto pro palácio e fala que se nada for feito, o reino vai perecer. Chegando no palácio, o monstro povo ataca o Satoru e ele lasca a bola de fogo e corta ele no meio. Então lá dentro, a Safir apresenta o Satoru pro rei, que tá doentaço e pé da vida com o Satoru. E essa é a oráculo do palácio, essa maluca tá morando pulando no rei. E essa é o oráculo do palácio, essa maluca tá manipulando o rei. Mas só era isso, chegou a irmã da Safir, reclamando dela já ter dado o anel pro Satoru. Ela tinha decidido entre as duas quem que ia dar o anel pro Satoru, mas a Safir foi na frente. Ela é a irmã gêmea mais nova da Safir, se chama literalmente Safira. E um detalhe inútil aqui, ela tem a mesma voz da Emília de ReZero. Mas chegou e começou a falar sobre a promessa que ele fez pra Safira, só que a Safira fala que não quer nem mais ouvir a voz dele. Eles juraram a mão um pelo outro, só que o Mars não se tornou o rei do anel, assim quebrando sua promessa. E um pouco depois disso, a oráculo apareceu e provou que suas previsões eram reais. A galera mandou o gás assassino pra matar o Satoru, só que a Granite já tava de olho, eles golpeou pelas costas, mas mesmo assim eles surgiram. E no dia seguinte tem aquela famosa cena onde eles mostram os personagens de biquíni, mas não tem nada de importante aqui, então eu só vou pular. E na noite do mesmo dia, a oráculo propõe algo pro Mars. Isso envolve ele virar o rei do anel, pra ter a Safira de volta. Mas o preço disso é ele matar o Satoru e roubar os anéis dele. A oráculo fala que finalmente o Mars voltou pra corrigir seu erro. Então o Mars pergunta quem é ela, e ela só responde que é apenas um oráculo. Então ela fala que o Satoru é um elemento estranho de fora desse mundo, que ele não é digno de ser o rei do anel. Ela entrega uma espada que distorce o fluxo da magia, para que com ela o Mars mate o Satoru. E pressionado, o Mars acaba aceitando a proposta, sem aceitar a opção de matar o Satoru. No dia seguinte, o Mars acaba vendo a Safira do jeito que ela veio ao mundo, então ela sai correndo. Então o Mars chega à conclusão que realmente perdeu tudo e decide matar o Satoru. A cena corta pro Satoru parecendo que ele vai sair, a Rimbei fala que quer fazer uma coisinha. Então depois disso, ela lasca o beijo no Satoru e o cara fica todo envergonhado. Mas logo em seguida, a Granite beija ele também, e a Rimbei fica pé da vida. E a Nefris fala que ela também vai, então a Ceres fica lá beijando o Satoru sem parar. Então o monstro Lula aparece pra atacar o palácio, o Mars aproxima do Satoru por trás. O velho grita que o Mars vai atacar o Satoru, então ele desvia. Então o Mars entra
entra em posturas de combate e o velho vai ter que dar conta do monstro. O Mars diz que vai ter que matar pra cumprir seu papel como príncipe imperial e o ataca. Então o Satoru percebe que sua esgrima não é boa o suficiente pra derrotar o Mars. Mas o Mars tá usando aquela espada, então a magia dos anéis não consegue o atingir. O Satoru então percebe que o Mars não quer realmente matar e todas as princesas aparecem pra assistir a luta. O Satoru abaixa sua espada e o Mars dá um corte lateral, mas não o mata por vontade própria. Então o Satoru fala que o Mars não matou porque ele é uma pessoa gentil. E o Mars arrependido fala pro Satoru acabar logo com isso, porque ele perdeu a mulher que ama e nem consegue cumprir seu papel como príncipe imperial. E ele fala que o pior de tudo é que ele ainda tentou matar o Rei do Anel e pede pro Satoru matar. O Satoru fala que gosta da amizade do Mars, que se não fosse pelo Mars ele teria morrido no primeiro dia nesse mundo. O Mars se aproxima e o anel do Satoru manda ele destruir a joia da espada do Mars. E fazendo isso, ele destruiu a coisa que tava controlando o Mars. O Oráculo fica pé da vida e faz o monstro ficar mais forte e começar a atacar as princesas. Ele tenta atacar a Rimé, mas a Granite a salva. Então ele consegue pegar a Safira como refém e começa a apertar. O Oráculo aparece e propõe uma troca do anéis pela Safira. Então o Mars manda aquele discurso no Jutsu e pede Safira em casamento. Com isso, o Oráculo se distraiu, o Satoru cortou o tentáculo do monstro. E quando ela cai, o Mars a pega. A Safira fala que não é justo ele pedir isso agora e ele pede desculpa por deixar ela esperando. A Oráculo perde o controle e começa a usar todo o seu poder. E o Satoru chamou ela de filhote de cruz credo. Então a Safira chega e beija o Satoru e se transforma num dragão d'água gigante. Vendo que tava encurralada, o Oráculo foge. Quando a Safira volta à forma original, ela vem do jeito que veio ao mundo. Então vem a Rimé e tampa os olhos do Satoru pra ele não ver a Safira assim. A cena corta pra eles no palácio, o rei já tava muito melhor. Ele fala que o cavaleiro do Rei do Abismo nublou a mente dele, mas ele viu toda a batalha. Ele fala que agora a Nação da Água oferece toda a ajuda que o Satoru precisar. Então o rei fala que o Reino da Água vai se defender sozinho, mas pretende continuar aliado do Império. Então o Mars chega e pede a benção do rei pra que ele se case com a Safira, e ele permite. Então fica aquele clima todo meloso. O Mars fala que o Satoru é o próximo. Então significa que ele fez o que o Satoru não fez até hoje, por pura burrice. Então o Oráculo tenta manipular o rei do Império, mas o velho é brabo. Ele abre a barriga da Oráculo em um instante, assim a matando. O episódio começa com as esposas decidindo quem vai dormir mais perto do Satoru, e é claro que a Rimé foi escolhida. E aqui tá tão montado de cenas que até o Renan tá mandando ele pegar todas elas. E do nada ele acorda e todas elas estão agarradas nele. Então ele acorda a Rimé e chama ela pra sair. A Nefritz fala que acha que vai ser divertido, mas o Satoru fala que vai ser só com a Rimé. Então ele pede desculpa pra Nefritz e as outras esposas concordam e eles metem um pé. A cena corta pro Satoru pedir dinheiro pro velho, que fica pé da vida com isso. Então eles vão pro encontro e as esposas estão seguindo eles. Eles chegam num lugar onde é só pra pegação e depois fica aquele papo de encontro e rola até aquele beijão debaixo da ponte. O Satoru chama ela pra ir embora, mas ela fala que não quer. Aí fica aquele clima e o Satoru se deixa levar, mas a Rimé desiste. E a cena corta pra Safira falando pra Safira que o Mars não vai ficar ali com ela e eles partem. Agora eles estão indo pra Nação da Terra, que é a Nação dos Anões. Essa nação foi toda dizimada, agora estão indo só por garantia. Eles já andaram durante 3 dias, porque o caminho é muito arriscado de carruagem. Então a Granite volta com informação do reconhecimento do local. Ela não encontrou nem monstros nem pessoas, e a cena corta pro velho conversando com o Satoru. Eles estão conversando sobre o Império achar que a humanidade consegue derrotar o Rei do Abismo, que é impossível. Eles terminam a conversa e o Satoru vai dormir, e a cena corta pra eles olhando pro Reino da Terra. O Satoru fala que o reino tá tudo em ruínas, e antes de ir procurar a Princesa da Terra, a Safira faz aquele draminha. Ela tava com preguiça de ir, mas a Granite deu seu jeito. Lá dentro do palácio, o Satoru encontrou o cadáver e grita pro velho. Então o velho fala que isso é só uma máquina, que não funciona sem poder mágico. Lá dentro não tinha mais ninguém vivo. Então o velho fala que eles vão ter que ir pelas estradas subterrâneas, mas chega alguém. Você só repete que eles desapareceram, e ao ver seu rosto dá pra ver que ele é um cavaleiro do Rei do Abismo. Ele já corre pra cima do Satoru, mas Satoru desviou e contra-atacou. O boneco tá pé da vida porque só a Nação da Terra morreu e prende Satoru com magia da Terra. Ela tá muito escura pra se enxergar, ele tenta meter a espada no Satoru. Então o Satoru defende o ataque, e o velho quebra a parede, já vem a Rimé mandando aquele beijo no Satoru. E assim o Satoru derrotou o cavaleiro do Rei do Abismo com um só golpe, mas o anel negro dele começa a falar. Chegou a hora da ressurreição do Rei do Abismo, e todos os anéis negros evaporaram e foi pra mão dessa entidade. O Satoru não para de tremer e surgiram 2 monstros gigantes, então ele sorte de lá de dentro. Mas lá fora tá lotado de monstros e o grupo começa a atacar. Mas são monstros demais e o velho segue eles com magia de luz e eles fogem. Agora distantes, o velho usa magia da Terra pra proteger eles e ele começa a tremer na base. Ele grita que o Rei do Abismo já renasceu totalmente, ele vê um exército enorme de monstros. Ele grita que eles perderam a aposta porque o Rei do Abismo voltou antes de eles conseguirem os 5 anéis. O Satoru fala pra eles fugirem e o velho fala que não adianta e abre um portal. E com isso o monstro tenta atacar ele, mas o Mars o salva. No mundo Satoru nem o Rei do Abismo vai conseguir os alcançar e o velho pede pro Satoru cuidar da Rimé. O portal se fecha, agora eles estão cercados de monstros do abismo. A cena corta pras princesas depois de trocarem de roupa, porque as roupas dos monstros são muito diferentes. Elas parecem bem empolgadas, a cena corta pra eles no restaurante. A Safira tá felizaça porque ela gostou muito dos doces de lá e eles ficam conversando sobre como eles podem voltar. Então a cena corta pras termas, elas ficam pressionando a Rimé pra pegação com o Satoru. A cena corta pra Rimé e o Satoru no quarto. O Satoru fala que quer conversar sobre o dinheiro que ela gastou e ela fala que o velho deixou os dinheiro e a casa pra ela. Com o tempo as esposas se acostumaram com a vida nesse mundo, mas mesmo assim o Satoru quer voltar. Ele volta na floresta onde o velho abriu o portal antes e a Rimé aparece. Ela pergunta se ele tem voltado lá toda noite e ele responde que não se importa se está de volta, mas ele quer levar as princesas de volta pra aquele mundo. Então a Rimé fala que o velho pediu pra ele libertar as princesas do destino dos anéis e que agora ele tem que encontrar felicidade com ela. Mas ela começa a brilhar ali perto deles e era uma caixa. Ela se abre, que é uma garota que diz que finalmente encontrou o Rei do Anel. Ela olha pro Satoru e pra Rimé e pergunta se ela tá perdendo alguma coisa e começa a entrar de volta na caixa. Mas o Satoru pergunta se ela se chamou de Rei do Anel e ela fala que protege o Anel da Terra e que seu nome é Amber. Ela fala que os poucos anéis que sobraram aceitaram a morte e criaram ela. Eles criaram uma réplica exata da Princesa da Terra e mandaram ela pra esse mundo pra que ninguém encontrasse ela antes do Rei do Anel. A Amber fala que eles têm que se reconectar e levar paz pro mundo, mas a Rimé interfere. Ela fala que aquele mundo já era, que o Satoru não vai voltar pra lá e a cena corta pra eles em casa. A Granite manda o Satoru voltar mais cedo pra casa, porque todas elas estão muito entediadas. E ele pergunta pra Nefritz sobre a biblioteca. Ela responde que como ela tá voltando lá sempre, as pessoas começaram a reconhecer o rosto dela e por isso que ela tá ficando em casa. A Safira pergunta o que o Satoru e a Rimé foram fazer na madrugada passada. A Rimé grita que eles foram na loja de conveniência. E no dia seguinte, Satoru e a Rimé estão indo pra escola e ela fala pra eles ir correndo
então ela sai correndo na frente. Então a Amber sai de uma moita, o Sato pergunta o que ela tá fazendo ali. E ela fala que só tá fazendo o que devia fazer. E fala que ouviu alguém procurando por ela. E que quando ela saiu, ela viu o Sato procurando a felicidade com a Hime. E a cena corta pro Sato fazendo compras. E eles perguntam o que tá faltando. E a Amber responde que tá faltando maçãs, que a família que cultivou cuida do santuário. E que a oferenda deles era sempre maçãs deliciosas. E o Sato fala que não sabia disso. E quando o Sato olha pro lado, a Amber já tinha sumido. Agora ele tá de volta na floresta, olhando pra caixa da Amber. Ela aparece atrás dele mordendo uma maçã. Ela fala que ficou decidida ela poder levar o Rei do Anel de volta pro mundo da Hime. Mas ela só consegue usar esse poder depois de dar o anel pro Sato. Agora na escola, o Sato tá no terraço. A Amber pergunta se ele realmente pretendia voltar pra aquele mundo. E ele disse que sim, mas a Hime convenceu ele que ele não vai dar conta de derrotar o Rei do Abismo. E a Amber fala que ensinaram ela que o poder dos anéis é absoluto e que queria dar um valor pro tempo que ela esperou. Então o Sato pede pra Amber dar o anel da terra pra ele. E ela já lasca aquele beijo no Sato. A cena corta pro Sato voltando pra casa e a Hime tá chorando. Ela fala que tava chorando porque lembrou do velho. E ela vê o anel da terra no mundo do Sato. Ela fica desesperada e fala que não vai aguentar perder ele contra o Rei do Abismo. Mas o Sato convence a Hime de voltar pra aquele mundo. A Hime pede pra eles cumprir a promessa. E bem quando eles começam, a Amber chega. Ela pergunta se chegou em uma hora imprópria e fala que só consegue abrir o portal uma vez. A Garante chega com as outras princesas. Essa feita chora de felicidade ao ver que vai voltar pro mundo dela. E todos eles entram no portal. Então eles voltam num palácio e não tem nenhum monstro por perto. E a Amber ativou as lâmpadas nos olhos. Elas estavam muito fortes, então ela ativou outra mais fraca no peito. E eles encontram o exército imperial lutando contra os monstros. As princesas beijam o Sato e ele vai atrás do Rei do Abismo. O Rei do Abismo acabou percebendo o Sato e avança pra cima dele. Então os anéis se uniram em um só e o Sato manda um corte direto na fuça do Rei do Abismo. Ele se desintegrando metade do corpo do Rei do Abismo e o Sato desmaia. O Rei do Abismo ainda tá vivo e a Garante vai pro campo de batalha pra salvar o Sato. O Rei do Abismo tá comprimindo o Sato e a Garante chega metendo a espada no Rei do Abismo. Agora todas as princesas estão ali pra salvar o Sato e o Rei do Abismo começa a invocar um monte de monstros. Mas são monstros demais e elas não vão dar conta. Então a cena corta pro Sato acordando de volta no primeiro episódio. Ele se levanta e vai pro casamento com a Hime. Ele faz a promessa do casamento. A cena corta pra ele no terraço de um prédio. O anel negro no chão, que começa a manifestar uma sombra que tá fazendo o Sato sofrer. Sai uma mão do Rei do Abismo e a sombra fica muito mais forte. O Sato acorda. Ele vê o velho e pergunta se ele morreu. Então o velho fala que ninguém morreu e ele salvou todas as princesas. E tudo isso aconteceu por causa da irmã da mãe Nerefritz, que salvou o velho e o Mars. Agora na cidade, o velho fala que nunca houve uma menção sobre os anéis do Rei do Abismo. E que agora o Sato precisa ficar ainda mais próximo das princesas. A Garante fala que agora sim eles vão fazer bebês e o velho fala que eles vão treinar as princesas. A cena corta pro Sato entrando no quarto. As princesas estão no jeito pra ele pegar. Agora a Hime tá conversando com o Sato e ela tá falando sobre sua irmã. Eles chegam no túmulo dos pais da Hime e ela deixa flores pra eles. As princesas aparecem, o velho fala que não vai ser ele que vai treinar a Hime. Então surge a irmã mais nova da Hime pra treinar e assim acaba o último episódio. Eu também queria um final pro anime, mas o anime acaba aí. Talvez no futuro vai ter alguma continuação, mas por agora é só isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, pô. Obrigado por assistir, até a próxima. Fui!